Domingo, chegamos, dia 23, dia de Provérbios 23, reta final, né, desse livro maravilhoso do Rei Salomão. Eu que trabalho com ancestralidade, né, com as terapias sistêmicas. Ele é o nosso grande ancestral da riqueza, e a gente já tem tudo o que a gente precisa dentro da gente, é só acessar. E acessar com quem sabe fazer, né? É tão interessante quando a gente se enxerga como menor e como maior, quem já sabe, maior e não melhor, mais a gente pode aprender de um jeito mais fácil e fazer a nossa vida fluir. A prosperidade é nossa, é de direito nosso, né? A gente foi feito para prosperar, para ganhar dinheiro, a riqueza é natural. Então quem não está vivendo uma vida próspera, abundante, é que tem alguma coisa que precisa ser olhada. E um bom caminho é bater um papo aqui com o Rei Salomão. Bora? Provérbios 23. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que lhe serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como uma águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Como é que você está se nutrindo, né? Onde você está se alimentando? Qual é a sua fonte de alimento, de saciedade, né? O quão grato você é pelo prato que lhe serve hoje. Quando a gente começa a trazer essa gratidão legítima dentro do nosso coração, desde quem amamentou a gente, quem alimentou a gente e do prato que a gente tem hoje, a gente está pronto para mudar de mesa e experimentar algo diferente. Não cobice de forma aleatória, como algo que você gostaria e que você se sente injustiçado por não ter. Entenda com sabedoria como é o caminho para ter. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é a fonte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e aos seus ouvidos as palavras de conhecimento. Eu acho muito legal essa coisa de tolo e sábio, né? Às vezes algo é tão claro pra gente e a outra pessoa não escuta, ela não quer ouvir, ela tem a verdade dela e não adianta. É uma luta desleal. Então a gente tem que respeitar o momento que ela tá, o processo dela, o destino dela, entender que cabe a ela viver tudo isso, experienciar tudo isso. E no momento certo, se é que existe um momento certo, ela vai entender tudo isso. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará uma dela do inferno. O que é isso, né? Disciplina, né? Uma palavra que se perdeu tanto, a gente já falou também disso. É muito importante uma criança ser disciplinada, ter limites. Hoje é muito fácil você entreter, né, uma criança com algo eletrônico e não educar. É claro que é muito importante estimular a criança escolher, a criança poder falar, posicionar, mas tem coisas que não são decisões de criança, são decisões de adulto. Ela não tem nem estrutura para decidir isso, como cardápio, rotina de dentro de casa, e isso é papel dos pais.
Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, preserve no temor do Senhor no seu tempo, porque certamente haverá um futuro, a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração do caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Quem não consegue cuidar do seu próprio corpo, dificilmente consegue cuidar da sua vida e dos seus afazeres, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, beber demais, comer demais, dormir demais. Escute o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compare a verdade e não a venda, compre a sabedoria, a instituição e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Pelo que a gente falou, independente do que aconteceu, independente do seu destino, honre seu pai e sua mãe. Graças a esse encontro, independente do que aconteceu, chegou a nossa vida. Então, só isso já dá um lugar imenso para eles. E outro, a nossa mãe topou ficar 9 meses com a gente na barriga, correndo risco de vida, e enfim, isso já põe ela num lugar maior e nosso menor. O que ela fez da vida dela, o que ele fez da vida dele, o que você esperava, quanto mais rápido a gente se libera dessas expectativas, mais livre a gente fica. Meu filho, preste atenção no que eu digo e que seus olhos se agradem ao dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Como um assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? O que é mais bonito, né? O Pai, o Criador, Deus, é tudo pela graça e não pelo merecimento. Então, eu particularmente não gosto de julgar. Eu gosto muito de ver todos como irmãos. Sinceramente, cada vez mais eu tenho milhares de defeitos, milhares de coisas que eu poderia ser melhor. Estou em processo em várias coisas, mas se é uma coisa que eu tenho uma tremenda afinidade, uma tremenda empatia, é o outro do jeito que ele é, a profissão que ele faz. Eu entendo muito que todos nós somos livres, que é uma caminhada e que é uma escolha, né? Só é interessante a gente fazer essas perguntas para ver se estão alinhadas com o nosso momento. Se é uma escolha ou porque é a única solução. Porque para que os que se demoram em beber o vinho, os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como se deita no meio do mar e como se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Eu adoro essa palavra, adoro esse verbo, despertar. O que é estar desperto? Né? Quanta gente, né? E eu muitas vezes me peguei nisso dormindo, anestesiado, enebriado. Tem milhares de palavras para dizer isso. Seguindo uma manada, acreditando em tudo que o jornal passa, acreditando tudo no que os outros falam. Então é como se a gente vivesse inebriado, né? E como se a gente precisasse despertar. É muito interessante, acredite, meus amigos, quando a gente se propõe a despertar e entender quem a gente é, de fio a pavio, de cabo a rabo, de norte a sul. E é tão legal, porque a gente vive uma vida mais tranquila, mais em paz, sem precisar agradar, sem precisar dar explicação, sem sofrer, sem dar dor de barriga.
É claro que tem, mas é algo mais saudável, mais tranquilo. Não é aquela coisa... Então, ó, convido vocês a fazerem comigo um boot sistêmico, como eu chamo. Aprendi o termo boot com o Pablo. Então é um boot sistêmico, é a gente fazer um comando aqui agora juntos, para que a gente possa olhar aí para essa semana que está começando de um jeito diferente. Então, se você se sentir à vontade de estar comigo, é muito bem-vindo, com muito amor no meu coração. Então fecha seus olhos, respira fundo. Toda vez que a gente inspira, a gente se inspira. Toda vez que a gente solta o que a gente não quer mais. A gente sempre coloca o nosso pai no nosso ombro direito. A função masculina é a força para ir para a vida, do lado direito. A função feminina do lado esquerdo, que é a nutrição, a prosperidade. Encaixa toda a nossa ancestralidade para trás. Não importa quem a gente não conhece, a gente coloca como consciência. Sente que como todos os encontros e desencontros fluíram para que a vida chegasse até a gente. Como quem vem antes da gente é maior e nós somos menores. Quando a gente coloca papai, mamãe, todo mundo que veio antes como maior, isso traz força, isso flui o que tem deles. Põe a mão no seu coração, inspira de novo, solta, sente esse ventinho. E vamos lá. Senhor, a Ti te rendo toda a graça. O Senhor é o Criador, o Senhor é o maior, o Senhor é a sabedoria. Quando eu me conecto com o Senhor, quando eu me conecto com a fonte, eu me conecto com o que eu preciso para experienciar a vida. Eu honro a sua glória, eu honro a glória do seu Filho Jesus, né? Que viveu tudo isso para que pudesse chegar a esse entendimento do que é ser humano, do que é ter emoção, do que é ter governo. Então que a gente consiga trazer um governo sobre a nossa alma nessa semana, que a gente possa governar os nossos sentimentos, que a gente consiga limpar coisas que já cumpriram o destino. Então eu vou ficar quietinho aqui uns segundinhos para você devolver para a fonte, com muito amor, com muito respeito, tudo que já cumpriu o destino na sua vida. Devolve com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Aí inspira de novo. Olha como já ficou mais leve. Devolve pro papai tudo que é de papai. Devolve pra mamãe tudo que é de mamãe. Inspira. Solta. O Criador nos deu algo tão importante que é a liberdade. Sinta-se livre. Se sentir vontade de falar, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E é isso que é o mais interessante. Nós somos livres para experienciarmos o que quisermos, sendo imagem e semelhança do Criador. Costumo dizer que se eu for mostrar uma caneta para vocês, vocês vão saber o que é. Se eu mostrar um dado para vocês, vão saber o que é um dado. Se eu for mostrar um cachorro, vocês vão saber o que é o cachorro. Aí se eu falar, eu vou mostrar um medo. O que é o medo? Medo não existe. Então para que ter medo? E para que ter medo se eu estou conectado com tudo que eu preciso? Então estufe o peito, conecte-se com todo mundo, com a função masculina, com a função feminina, com a ancestralidade. Põe para trás o Criador e fala, eu estou pronto, eu estou preparado para experienciar o que tem de melhor. Se até agora foi bom, a partir de aqui vai ser extraordinário. Sente um profundo estado de gratidão, respira fundo, solta e olha para cá, para eu só te dar um grande abraço e falar, vai experienciar tudo que tem de melhor para você.